A paz do Senhor Jesus, amém? O Senhor Deus colocou uma palavra no meu coração e eu trago para os nossos corações que se encontra no primeiro livro dos Reis, capítulo de número 22 e versículo de número 26 ao 28, que vai nos dizer assim: Então disse o rei de Israel: Tomai Micaías e devolvei-o a Amon, governador da cidade, e a Joás, filho do rei. E direis: Assim diz o rei: Metei este homem na casa do cárcere e angustiai-o, com escassez de pão e de água, até que eu volte em paz. Disse Micaías: Se voltares em paz, não falou o Senhor na verdade por mim. Disse mais: Ouvi isto, vós todos os povos. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo de Deus. Por esta palavra, nós vemos aqui, irmãos, de maneira clara, que Micaías, ele tinha convicção do Deus que falava com ele. E através dessa palavra, eu vejo Deus dando convicção a homens e a mulheres de que Deus, ele fala contigo. Deus, ele estava aqui revelando para Micaías que o rei Acabe iria morrer. Mas o rei Acabe não acreditou nas palavras de Micaías. Terão muitas pessoas que vão descredibilizar o que Deus fala contigo. É isso mesmo, e você não pode parar por isso. Você precisa continuar crendo que foi Deus que falou com você. Você vai observar aqui, irmãos, que cerca de 400 homens falaram aquilo que Acabe queria ouvir. Falsos profetas falaram inverdades para poder encher o ego de Acabe. Mas quando Micaías ele chega ali, ele fala a verdade. E ele deixa bem claro que Acabe não ficaria vivo, mas ele morreria na batalha que ele estava pensando em descer. E a Bíblia nos diz que Acabe não dá ouvidos às palavras de Micaías. Tem pessoas que elas vão descredibilizar isso mesmo, o que Deus tem contigo, e a permissão de Deus. Para Deus mostrar para ele e para ela tremendamente que Deus é na sua vida. Porque, irmãos, o nosso Deus, quando ele quer honrar um servo dele, ele honra. Micaías foi honrado porque a palavra do Senhor se cumpriu. E Micaías, ele não teve dúvida, xarabacandarasto. Hoje Deus diz para você: eu irei honrar as tuas palavras. As palavras de Micaías foram honradas aqui. Todo Israel, irmãos, teve que reconhecer que Micaías era um profeta de Deus. Tem pessoas que mesmo que elas não queiram, elas vão ter que reconhecer que você é um homem, que você é uma mulher de Deus. No momento, na história de Micaías, ele foi humilhado. Tem momentos que homens e mulheres de Deus são humilhados e Deus permite para depois Deus honrar, para depois Deus mostrar que é na vida desta pessoa. Você vai observar aqui, ó, versículo 24. Então Zedequias, filho de Kenaná, chegou, deu uma bofetada em Micaías e disse: Por onde saiu de mim o Espírito do Senhor para falar em ti? Você observa aqui, irmãos, que Micaías ele apanhou, porque ele falou a verdade. Micaías, irmãos, sofreu perseguição, porque o próprio Acabe, ele disse: Devolvei este homem, tomai, levai ele a Amon, governador da cidade, e a Joás, filho do rei, e direis: Assim diz o rei, metei este homem na casa do cárcere e angustiai-o com escassez de pão e de água, até que eu volte em paz. Então Acabe também não deu ouvidos às palavras de Micaías. E tem momentos que é assim, irmãos. Deus vai permitir a humilhação na minha e na sua vida. Sabe para quê? Para depois ele nos honrar, para depois ele mostrar tremendamente, rabaiacandarasto, que ele é na nossa história. Declare comigo: chegou o tempo que o meu Deus vai mostrar que ele fala comigo. Chegou o tempo que o meu Deus vai mostrar que ele fala comigo. As pessoas ao teu redor podem não acreditar, mas os céus me trouxe aqui para te dizer: acredite você. Você tem que acreditar que Deus fala contigo. Você tem que acreditar nos propósitos de Deus na sua arabaiacandarasto vida.
Porque se você ficar olhando para aquilo que estão falando, você acaba parando. Você acaba desistindo, até mesmo duvidando. E se houver dúvida, Deus não vai trabalhar. Se houver dúvidas, Deus não vai glorificar o nome dele na sua história. Então, mesmo sofrendo aquelas pressões, Micaías continuou crendo que era Deus que falava com ele. Tudo pode ser contrário, mas se Deus te disse algo, acredite. Porque Deus às vezes permite a nossa fé ser provada para depois ele mostrar que verdadeiramente ele é na nossa vida. Tudo pode ser contrário, mas acredite, Deus vai mostrar que ele está contigo. Você vai observar que diante das palavras de Acabe e diante da bofetada que Micaías ele tinha tomado ali de Zedequias, ele não parou. Ele não desistiu, ele continuou crendo que era Deus que falava com ele. Tudo pode estar difícil, mas você tem que acreditar que Deus fala contigo. Você tem que acreditar que Deus, ele é na sua vida, que foi Deus que te escolheu e que Deus vai fazer a palavra dele acontecer conforme o que ele disse. Eu acho lindo, irmãos, que Micaías não perdeu a fé. Mas ele tinha convicção e certeza. A palavra de Deus se cumprirá. Quando nós temos fé, é diferente. Tem muita gente, irmãos, que Deus até revela algumas coisas pra ele, pra ela, mas a pessoa não tem fé e por isso algumas coisas não acontecem. Porque você não tem a convicção de que Deus fala contigo. Deus, ele quer te revelar mais coisas. Deus, ele quer te levar a níveis mais profundos, assim te diz o Senhor. Ele tem níveis mais profundos para te revelar. Mas você precisa acreditar no que Deus está falando contigo. Micaías não tinha sombra de dúvidas que Deus estava com ele. Isso é a sua vida. Está diante do altar do Senhor. Se você sabe quem você é em Deus, por que você duvida tanto que Deus fala com você? Ah, irmã, porque ninguém acredita. Ah, irmã, porque as pessoas estão falando o contrário. Ah, irmã, porque só eu vejo e ninguém vê. Pois é, que só Micaías estava vendo que Acabe ia morrer naquela batalha. Mas ele continuou crendo que Deus estava com ele. Porque quando estamos com Deus, nós somos maioria. Declare comigo, eu e Deus somos maioria. Eu e Deus somos maioria. Micaías não tinha aprovação humana, mas ele era conhecido nos céus. Ele tinha arabaiacandarasto, a aprovação do Deus Altíssimo. Ele tinha a aprovação do Deus Altíssimo. Declare comigo, eu e Deus é maioria. Eu e Deus é maioria. Você não precisa da aprovação humana. Você não precisa que as pessoas acreditem que Deus é na sua vida. Você tem que acreditar. Micaías acreditava que Deus estava com ele. E mesmo diante das pressões de Acabe, mesmo diante da bofetada de Zedequias, ele continuou crendo no que Deus tinha falado com ele e ele não voltou atrás das palavras que Deus tinha revelado a ele. Não volte atrás do que Deus te revelou, mas seja alguém que é firme. Seja alguém que diz assim, ó, eu não sei como, não sei quando, não sei aonde, mas eu sei que Deus ele vai fazer porque ele me mostrou. Ele vai fazer algo acontecer, a porta vai abrir, mas você tá doida, tá tudo fechado. Deus diz que vai abrir, vai. Fulano vai se converter, mas você tá doida, fulano nunca vai ser crente. Deus diz que vai, ele vai. Deus diz que a cura vai chegar, mas o diagnóstico é contrário. Mas Deus disse que vai, vai. Você tem que acreditar que Deus fala contigo. Mesmo que tudo seja contrário, mesmo que muitas pessoas estejam contra você. Você vai observar que homens e mulheres de Deus passam por isso. Muitas vezes pessoas vão se levantar contra. Muitas vezes pessoas vão se opor. Mas nós temos que acreditar na palavra de Deus na nossa vida. Todos podem desacreditar. Mas eu acredito que Deus fala comigo. Todos podem zombar. Mas eu tenho convicção que Deus ele vai cumprir a palavra dele. Mesmo que ninguém acredite. Declare comigo, em nome de Jesus, a partir de agora eu vou ter mais convicção que Deus fala comigo. Em nome de Jesus, a partir de agora, eu vou ter mais convicção que Deus fala comigo. O profeta Micaías tinha certeza que Deus falava com ele. Ele tinha tanta certeza que você vai ver aqui, ó, versículo de número 28. Disse Micaías, se voltares em paz, não falou o Senhor na verdade por mim. Disse mais, ouvi isto vós todos os povos. Ou seja, todo mundo que estava ali presente
estava ouvindo as palavras de Acabe contra Micaías e estava ouvindo as palavras de Micaías que Deus havia dito sobre Acabe. Você tá pensando que Micaías teve medo? Não, ele disse, escute todo mundo aí, ó. Se ele voltar em paz, o Senhor não falou por minha boca. O Senhor não falou por mim. É a convicção que este homem tinha, irmãos, aqui de maneira muito clara no Senhor. Ele acreditava na palavra de Deus. Ele acreditava que Deus é fiel para cumprir sua palavra. E Deus honrou as palavras deste homem, porque todos viram conforme as palavras de Micaías. Versículo de número 17 vai nos dizer assim, ó. Então disse ele, vi todo Israel disperso pelos montes, como ovelhas que não têm pastor. E disse o Senhor, estes não têm dono, torne cada um em paz para a sua casa. Olha aqui as palavras de Micaías para Acabe. Agora você vai ver aqui, ó, o cumprimento da mesma. Primeiro livro dos Reis 22, versículo 35 ao 37. A peleja tornou-se renhida naquele dia. Quanto ao rei, seguraram-no de pé no carro defronte dos círios. Mas à tarde morreu. O sangue corria da ferida para o fundo do carro. Ao pôr do sol, fez-se ouvir um pregão pelo exército, que dizia, cada um para a sua cidade, e cada um para a sua terra, conforme o que Micaías havia dito. Morto o rei, levaram-no a Samaria, onde o sepultaram. Você observa que Deus, irmãos, ele claramente honrou as palavras aqui de Micaías. Assim ele vai fazer na sua vida. A revelação, a palavra de Deus, ela acontece. E nós precisamos acreditar. Quando olhamos para a história de Micaías, nós vemos uma pessoa que cria piamente nas palavras de Deus, independente das circunstâncias. E Deus te trouxe aqui para lhe dizer, acredite na revelação. Acredite nas minhas palavras, independente que outras pessoas não acreditam, independente que estão te perseguindo, continue acreditando, porque Deus vai honrar suas palavras. Deus vai mostrar que Ele é na tua vida. Todo mundo ali, irmãos, com certeza reconheceu Micaías como um homem de Deus, mais e mais. Por quê? Porque Deus honrou a ele, honrou as palavras dele diante de todo o povo. E assim, Deus vai fazer na sua vida. Não se preocupe, está chegando o tempo que Deus vai mostrar que Ele é na sua vida a todos. Você não pode parar, não pode desistir. E você também não pode duvidar que Deus é contigo. Amém? Vamos orar em nome de Jesus, irmãos. Vamos agradecer ao Senhor Deus por esta palavra. Coloque seu pedido de oração aqui nos comentários. Amém? Que nós vamos estar orando por você e você que quer aceitar Jesus ou se reconciliar com Jesus, também coloque aqui nos comentários que nós vamos estar orando por sua vida, amém? Vamos orar em nome de Jesus. Maravilhoso Deus, soberano e eterno Pai, que estamos, meu Deus, em nome do teu Filho amado Jesus Cristo, para te agradecermos, meu Senhor, por esta palavra. Deus, obrigada, Pai, por falar conosco de maneira tão especial, nos mostrando que o Senhor é um Deus fiel, é um Deus poderoso que no tempo certo mostra que nós somos escolhas tua. Micaías, Pai, era um profeta do Senhor. E ele não tinha que se igualar porque os outros estavam falando aquilo que o Senhor não mandou. Ele não precisava ser igual a todo mundo, mas ele era diferente. Ele estava ali para falar a verdade. Quantas vezes o teu filho, a tua filha é perseguido, é perseguida por falar a verdade. Mas eles precisam continuar se mantendo firme, porque grandes coisas, Arabaia Candarasto, o Senhor tem para fazer na história deles. O Senhor vai fazer o sobrenatural na vida dos teus filhos, como o Senhor fez, Pai, na história de Micaías, mostrando que Micaías não falou da carne, não, mas foi o Senhor quem revelou para ele. Assim como o Senhor honrou as palavras de Micaías diante de todo o povo, eu creio que o Senhor vai honrar o teu filho, a tua filha, diante de muitas pessoas, mas primeiramente o Senhor quer que eles creiam que o Senhor fala com eles. O Senhor quer que eles tenham fé, Rabaiacandarasto, na revelação, na profecia, naquilo que o Senhor fala com eles. Pai, nos acrescenta a fé. Pai, nos ajude a acreditarmos nas tuas palavras piamente, como Micaías acreditava. Senhor, eu te peço que em nome de Jesus Cristo, o Senhor venha curar, libertar, restaurar, restituir. Que o Senhor venha abrir porta de emprego, meu Senhor. Fechar a sepultura, Pai, desfazer os laços, as setas, as retaliações, os dardos inflamados, as obras contrárias. Toma, Jesus, aqueles que estão te aceitando, meu Senhor. Aqueles que estão se reconciliando contigo, Pai. Escreve o nome deles no livro da vida, perdoe as
as falhas e os pecados. Lance, Pai, nas profundezas do mar. Espírito Santo, vai dando direção à vida, à história, onde devem congregar, porque são teus, Jesus, são ovelhas do teu pasto. Obrigada, Senhor, por cada alma que tem se rendido a ti. Vai dando novidade de vida para eles, uma nova história, que eles entendam que as coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. Pai, eu te peço também que em nome de Jesus Cristo, tome cada pedido de oração aqui nos comentários, que o Senhor venha curar, libertar, restaurar, restituir, trazer assinatura. Causa ganha na justiça, a aprovação para aqueles que precisam ser aprovados e que o teu nome seja glorificado. Senhor, cada nome, cada pedido será visitado aqui de maneira especial, profunda e sobrenatural. Que haja resposta, Pai, que haja testemunho para os teus filhos contarem Jesus Cristo e que tudo seja para a honra e glória do teu nome. Abençoa também, Senhor, prospera aqueles que estão aqui diariamente ouvindo cada palavra. Concede o desejo do coração deles, meu Senhor, segundo a tua vontade e o teu querer, pois a tua vontade é boa, perfeita e agradável. Continua trabalhando, Espírito Santo de Deus, de maneira especial, Pai, falando melhor aos corações dos seus filhos. É em nome de Jesus Cristo, meu Senhor, que eu te peço e te agradeço crendo, Pai, na nossa vitória. Amém. Continue sendo verdade, porque Deus vai testificar que foi Ele que te escolheu e é Ele quem fala contigo. Só creia. Que Deus te abençoe. Se você crê, recebe esta palavra em nome de Jesus Cristo. Declare amém.